E então o Senhor ele envia várias pragas até o Egito. E aqui eu entendo que muitas das vezes nas nossas vidas, quando o presbítero aqui falou sobre a desobediência do leproso, mas aí eu vejo que muitas das vezes, quando a gente vai contra a palavra do Senhor, ele vai e deixa algumas coisas acontecer nas nossas vidas. Assim como aconteceu com o faraó, o Senhor enviou várias pragas até o Egito. E muitas das vezes acontece conosco também. Muitas das vezes o Senhor nos dá uma ordenança e nós fazemos ao contrário do que o Senhor falou. E então o Senhor ele envia algumas pragas, doença. Aí então, mesmo com a primeira praga, Faraó não deixa o povo ir. E vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E então vem a nona praga. Mas mesmo assim, o Faraó não deixou o povo de Deus ir. E então Deus, vendo toda aquela situação, ele fala: agora para mim já deu. E então ele envia uma última praga, que foi o que nós lemos, a morte dos primogênitos. E no capítulo 11, o título já fala: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E aí eu vejo que o Senhor anuncia para os seus servos antes de acontecer. O Senhor anuncia as coisas de mal, por exemplo, uma profecia contra o Brasil. Mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, Ele avisa aos seus servos antes para se preparar. Assim como aconteceu com Moisés. O Senhor então ele fala para Moisés que os primogênitos haveriam de morrer. Mas o Senhor fala com Moisés para ele matar um cabrito e pegar o sangue dele e passar no umbral das portas. E o anjo viria à meia-noite, e se ele não visse o sangue do cordeiro nas portas, aleluia, ele iria ceifar a vida de todos os primogênitos. E então o povo de Deus ele se prepara, ele passa o sangue do cordeiro no umbral das portas. E aqui eu entendo que muitas das vezes eu comparo esse sangue com o sangue que escorreu lá na cruz. Eu comparo esse sangue com o sangue que desce nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos deixar que esse sangue escorra em nossas veias. Assim como o povo fez. Tudo dependeu de uma escolha. Se o povo não quisesse colocar aquele sangue no umbral da porta, eles iriam perder o filho, o primogênito deles. E aqui eu entendo que muitas das vezes o Senhor ele permite situações, mas não é para nossa morte, é para que a gente entenda que o Senhor está no controle de tudo. Mas a gente entende também que o Senhor ele manda provações nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós vamos ao contrário da palavra de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala para nós libertar o povo dele, e a gente mesmo assim quer insistir com aquilo que o Senhor falou. E então o povo de Deus ele se prepara, ele passa o sangue no umbral das portas. E aqui eu entendo que muitas das vezes dentro das nossas igrejas, o povo de Deus está faltando isso, está faltando preparamento na casa de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor quer revestir a gente de poder, de glória, mas a gente não quer deixar, a gente não está preparado. O Senhor ele mandou a gente fazer o ID. E para a gente fazer o ID, a gente tem que estar preparado. Porque antes da gente se levantar para apregoar a palavra do Senhor, primeiro a gente também tem que ouvir a palavra do Senhor. Porque se a gente também não ouvir, como que nós vamos saber? Porque os discípulos do Senhor Jesus, eles só começaram a pregar a palavra do Senhor nos continentes, nos países aí afora, depois que o Senhor Jesus morreu. E enquanto o Senhor Jesus estava vivo, eles estavam aprendendo com o Senhor. Eles estavam aprendendo a palavra do Senhor, porque eles estavam em intimidade com o Senhor em todo o tempo. E está faltando isso dentro das igrejas, o preparamento, a intimidade com o Senhor. Porque se os discípulos do Senhor Jesus eles não tivessem preparados, eles não teriam saído para pregar. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, a gente quer fazer o ID, mas sem estar preparado, sem estar com o sangue do Senhor
nossas veias. E aqui, irmãos, eu entendo que a gente tem sempre que se preparar na palavra do Senhor, porque a gente nunca vai estar preparado, a gente sempre vai estar se preparando cada dia mais, se aperfeiçoando cada dia mais, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. A gente só vai ser perfeito quando o Senhor voltar e nós vamos para Ele na glória. E então eu entendo isso, irmãos, que nós devemos se preparar cada dia mais, assim como o povo de Deus fez. Ele se preparou e teve a vitória, porque aqui no versículo 29 fala que o filho o primogênito de Faraó, ele morreu porque não tinha o sangue no umbral da porta. Trazendo para os nossos dias, não tinha o Espírito Santo na vida dele. E então o primogênito de Faraó, ele morre. E aí Faraó ele meio que lembra de todas as pragas que veio antes dessa daí e vê, pra mim já deu. Esse povo realmente é diferenciado. Esse povo, ele tem a proteção do Altíssimo. E então o Faraó, ele fala assim para Moisés: Moisés, pega todo esse povo, pega tudo que vocês têm e sai daqui, porque eu não aguento mais. Trazendo para os nossos dias, eu não aguento mais. É muita provação, é muita dificuldade, porque ele estava aprisionando o povo de Deus. E então, irmãos, eu entendo isso, que nós devemos se preparar e a gente não pode ir contra a palavra do Senhor, porque se a gente for contra a palavra do Senhor, vai vir dificuldades, vai vir provações contra as nossas vidas. E muitas das vezes, quando vem, a gente não entende o porquê, mas é porque nós estamos indo contra a palavra do Senhor. E é o que eu entendo nessa mensagem. E eu quero fazer um minutinho de oração. Aleluia. E logo após passar para o pastor Luiz. Glória a Deus. Soberano Deus, majestoso e eterno e poderoso Pai, Senhor, que o Senhor venha estar passando esse sangue do Cordeiro nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha estar derramando esse sangue sobre as nossas veias, Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar guardando, Pai, cada vida que está aqui. Senhor, que o Senhor venha estar visitando aqueles também que não pôde vir, Pai. Senhor, visita cada lar, Pai, cada família, os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai. Que o Senhor venha estar visitando cada um que está ao alcance desse aparelho, Pai. Senhor, visita cada família, cada lar, Pai, porque nós sabemos que hoje é um culto denominado culto da família. E muitas das famílias hoje em dia não estão com esse sangue nas vidas, Pai. Então que o Senhor venha estar visitando, Pai, protegendo e derramando esse sangue sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo, boa. Boa. Foi esta palavra. É esta palavra. Aleluia. Irmãos, antes de passar para o presbítero, eu quero convidar aqui os irmãos, os irmãos que fizeram aniversário durante esse período, os 3 meses, missionário agora, quem é o Igor, aleluias, o Arão, amém, a Águida, a pastora, pastora. Vem aqui, estaremos orando. Aleluias. Glória a Deus. A Ana também, É isso aí. Aleluias. Não, ela fez antes que. Ela foi Aleluia. O Gael também? O Gael não? Ah, tá. Aleluia. Oremos aqui, mas estenda as suas mãos. Aleluias. Soberano Deus, majestoso Pai, aqui se encontra a vida do Nicolas, a vida da Ana, a vida da Águida, a vida da pastora, a vida do Igor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar essas vidas de uma maneira toda especial, como o Senhor já tem abençoado, Senhor. Meu Deus, que eles possam crescer a cada ano, Senhor, que completar com a primavera, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai.
Assim, Pai, nós como igreja do Senhor, viemos abençoar a cada um da maneira legal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor, o presbítero, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando mais um trimestre, né? E vamos iniciar mais outro, né, irmão? É um vai e vem aqui, né? Alguns permanecem, né? Mas é um vai e vem danado, né? Mas tem raiz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou na amada igreja com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso, irmãos, eu preparei até um slide, mas eu não trouxe aqui, mas está no carro. Eu queria mostrar algo para a igreja a respeito da frequência de alunos. Nós fizemos um grupo e a gente está conversando, compartilhando ideias, né? E eu falei com os irmãos, vocês sabem por que a gente tira foto? Lembra? Aquela foto tem um objetivo, não é só uma foto. Então a gente tem um objetivo. E eu fiz um slide com todas aquelas fotos, né? Cada estudo que foi ministrado aqui. E a quantidade de pessoas que compareceram. Alguns participaram só de um, outros de nenhum participaram. E isso é triste, porque nós estamos falando sobre estudar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós não se damos conta, mas veja, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para mim e para você? E o que é a palavra de Deus na Bíblia? A palavra diz em João que Ele é o Verbo. Em Gênesis, tudo é criado pelo Verbo. Tudo existiu pelo Verbo. Jesus é a palavra. Se nós deixamos a palavra, um estudo da palavra, que o estudo significa intimidade com Ele. Se nós deixamos isso de lado para fazer tantas outras coisas, não estaríamos nós negando a Cristo? Talvez nós não temos essa percepção, só um estudo, mas o estudo é da palavra. Se você estuda a palavra, você tem intimidade com a palavra, você tem proximidade com a palavra, você tem revelação da palavra. Então, quantas coisas é necessário? Será que, às vezes, o trabalho, o lazer... Eu não estou falando que você não pode resolver um problema ou um trabalho, mas eu sei que nós podemos estar aqui. Eu sei. Sabe por quê, irmãos? Dentro dessa caminhada, eu vejo coisas e coisas. Esforço em áreas que às vezes não deveria estar se esforçando. Pessoas que se esforçam para fazer as coisas mundanas, mas não se esforçam para estar estudando a palavra de Deus. Eu poderia te dar inúmeros exemplos aqui, mas eu não vou citar para não ofender ninguém. O intuito não é ofender, é despertar. Aleluia. É despertar. Porque nós fazemos tantas coisas para as coisas do mundo, mas na hora de estudar a palavra de Deus, nós botamos obstáculos. É trabalho, é doença, é cansaço. Irmãos, está aqui o pastor, a pastora de prova. Nós estudávamos no domingo. No domingo, irmãos, eu saía de Itararé para vir para cá de manhã, retornava e voltava à tarde para o culto. Eu separei as minhas revistas lá, eu ia trazer, mas amanhã eu vou trazer. Eu tenho todas as revistas desde quando eu entrei aqui em 2016, irmãos. No final de 2016, pela misericórdia, eu vim para cá. E para ser bem sincero, falta 2 revistas em toda a coleção das minhas revistas. Todas elas eu tenho.
Então, às vezes, quando nós vem aqui e fala com alguém para poder vir, que é necessário, as pessoas acham que a gente está porque a gente ministra algo. Ah, você quer estátua e tal? Não, irmão. Eu também estava aí. E hoje eu também estou aí. Então, é necessário. Graças a Deus que os irmãos que são aqui, vocês estão perseverando. Mas tem muitos irmãos que nem aqui estão e nem no estudo estão. Então eu peço a colaboração dos amados irmãos que nos ajude, porque como o estudo mesmo falou aqui, né, sobre guardar algo, o perdão, liberar o perdão, lembra? Foi falado aqui sobre Jacó e Esaú. Aquele que não libera o perdão, aquele que não anda no caminho, tem uma sentença. E as vidas que não têm intimidade com o Espírito Santo, não têm intimidade com a palavra, também vai sofrer consequências. Porque quando você não tem intimidade com a sua família dentro de casa, você tem intimidade com a família na rua. Já viu falar que quando o menino não aprende dentro de casa, não é? O pai não ensina dentro de casa, aí o ensino é a mesma coisa. Quando o cristão não aprende dentro da obra, o mundo lá ensina ele. Mas será que está certo? Então, irmãos, nós vamos finalizar esse estudo, que é um estudo maravilhoso, irmãos, né? Homens dos quais o mundo não era digno, né? Aí fala sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Agora o outro estudo, irmão, pensa, igreja dos gentios. Sabe quem é os gentios? Somos nós. Nós vamos estudar a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Nós já estudamos a descida de Pentecostes, lembra? Agora nós vamos dar a partir do capítulo 13 em diante. E aqui diz que a chamada missionária e a consolidação do evangelho entre os povos. Vai entrar o que o Varão também falou aqui sobre o ID. Como é que nossos irmãos faziam o ID? Será que eles eram guiados por eles mesmos? Nós vamos ver isso aqui. Como que eles conseguiram alcançar várias nações? Será porque eles eram sábios, inteligentes? Não, irmãos. É o Espírito Santo que capacita-nos para esta obra. Esta obra ela tem dono. E nós somos dispenseiros delas. Os talentos que nos é dado vai ser cobrado. Tem gente aqui que pode dar um estudo. Tem gente aqui que pode dar uma orientação. Tem gente aqui que pode pregar a palavra, mas precisa crer e querer fazer. Então, irmãos, convido os amados irmãos, os irmãos aqui já estão participando, mas que possamos estar aqui amanhã, se o Senhor nos permitir. Vamos estar fazendo o encerramento e também vamos estar nos preparando para o terceiro trimestre. Que Deus possa nos abençoar, nos agraciar e que almas também possam vir em nome do Senhor ser glorificado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Está aí, irmãos. Como já foi orado, pega suas mãos e vamos participar. Vamos participar, porque, aleluia. E eu não sei nem quanto tempo que eu vou para a escola dominical, irmão. Desde o começo da minha... Eu separei lá asfalto. E eu coloquei o único que não tem falta foi o senhor. O único não tem falta. Eu ia colocar aqui, e eu ia perguntar aos irmãos: vocês estão vendo aquele ali que não tem falta? Sabe quem é? O pastor da igreja. Às vezes as pessoas não sabem por que a gente cobra, pastor. Mas falta porque a gente dá exemplo, né? O senhor está cobrando, o senhor fala, o senhor coloca porque o senhor está aqui. Amém, irmãos. Que o amor do Pai, que o amor do Filho e as doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, que todos possam dizer amém. Agora não vou rir.